Eu não sei se vocês perceberam, mas o inner join ele é um esquemático onde eu consigo juntar pesquisas, né? Então, nos exemplos que a gente fez, por exemplo, deixa eu abrir aqui um script aqui. Nos exemplos que a gente fez, a gente sempre estava lá fazendo exemplos onde eu tinha selects juntos, né? Então, por exemplo, eu tinha lá a tabela cidade. Então eu quero selecionar tudo de cidade. Vocês já estão cansados de ver que usa essa fórmula aqui, né? E pronto, né? Se eu executar isso daqui, eu já trago tudo que tem dentro de cidade. Aí eu falei para vocês no decorrer da aula que se eu juntasse, se eu quisesse trazer mais informações além da cidade, por exemplo, quais são as cidades e os estados a qual essas cidades pertencem. Aí eu teria que dar um jeito de juntar essa pesquisa com a tabela estados. E aí eu demonstrei para vocês que é possível fazer isso usando inner join. Então ficaria dessa forma, né? Só relembrando rapidinho aqui. Então, por exemplo, eu teria esse cara aqui, só que agora, né, esse mesmo select, só que agora eu ia fazer o indicativo por meio do comando inner join de junção de tabela. E aí eu expliquei para vocês que essa sintaxe aqui, né, funcionaria dessa forma: do select que eu quero, mais a palavra inner join, né, o comando inner join, e a outra tabela que eu quero juntar. Então o F, estado underline o F, por exemplo, desse banco. Bom, e aí ainda eu indicaria em que campo que eles se ligam. E aí eu comentei com vocês que sempre são os campos-chave. Então, chave primária daqui, ligando com estrangeira daqui. Então, eu iria lá e ia colocar a palavrinha on e falar quais são os campos que se ligam, certo? Aí, então, fui lá e faria, então, cidade, por exemplo, ponto, code, underline UF, que é o campo aqui que é a chave estrangeira, e a chave primária daqui. Então, onde seja igual a estado underline UF ponto code, que é underline estado. Isso daqui então garante, né, que eu consiga trazer agora informações não só de uma tabela, como esse primeiro select, mas de duas tabelas. Então, se eu executar esse cara aqui, agora eu tenho as informações também de nome de estado e sigla. Então, tranquilo. Ainda mostrei para vocês um esquemático onde a gente não liga só duas tabelas, mas a gente liga várias outras. Então, por exemplo, eu sei que cidade e estado estão ligados. Eu sei também que, deixa eu ver aqui, fornecedor, ó, ele está ligado a uma cidade também. Então, existe relação entre essa tabela cidade e a tabela fornecedor. Então, se eu quisesse ainda juntar aqui fornecedor, eu poderia fazer assim, ó, inner join fornecedor, e aí colocaria de novo quais são os campos que eu estou ligando. Se eu sei que a tabela cidade está ligada ao fornecedor de alguma forma, então eu vou vir aqui e vou colocar, né, os campos que eu quero ligar. Então cidade ponto code underline cidade seja igual a fornecedor ponto code, deixa eu ver como está aqui, underline cidade. Então agora eu consigo fazer a junção também de fornecedor. Olha lá, perceba que veio menos dados. Aí eu já vou explicar por quê. Isso daqui vai ser um dado importante para os nossos exemplos que eu quero mostrar para vocês. Porém, ó, por mais que veio menos dados, ó, veio tudo de cidade, veio tudo de estado e veio tudo de fornecedor, que é uma tabela maior. Duas coisas que eu quero chamar atenção aqui nesse exemplo para vocês. Percebam que eu não estabeleci uma ordem, ó. Eu liguei cidade com estado e depois liguei fornecedor com cidade. Não necessariamente em ordem. Isso daqui não precisa ter uma lógica, desde que as tabelas envolvidas aqui nos joins uma ordem lógica, né?
Desde que as tabelas envolvidas aqui nos joins, elas tenham ligação entre elas, eu posso juntar, tá? Então, funciona dessa forma. Bom, aí, se vocês prestarem atenção, aqui, outro ponto é que trouxe menos informações, né? Quando eu fiz somente esse daqui que eu vou selecionar e executar, olha o tanto de linha que trouxe, né, de pesquisa. Foram 5 pesquisas, 5 registros. Ou seja, ele conseguiu encontrar 5 registros que conseguem manter uma relação de chaves entre cidade e estado. Então, se eu rodar somente cidade, ó, eu vou ter 5 registros. Tá, se eu rodasse somente estado, ó, vamos fazer aqui para me mostrar o exemplo para vocês. Estado underline UF. Se eu rodar somente o estado, ó, a pesquisa, eu tenho 4 registros. Então veja só, né? Eu tenho situações aqui diferentes. Esses dois caras, eles têm informações diferentes entre eles e quantidade de informações diferentes. Quando eu rodo o inner join somente até o estado, ó, perceba que por mais que tenha 4 estados ou tenha 5 cidades, né, as informações que ele traz é a quantidade de estado, porém somente os estados que têm relação com esses daqui, né, com essas cidades. Então essa é uma característica importante do inner join. Percebam que ele só vai trazer informações que estejam relacionadas entre uma tabela e outra. Por isso que eu preciso de ter esse indicativo de chave primária estrangeira para manter essa relação entre as informações. Dito isso, então, é claro que o inner join ele só permite que seja então retornado em forma de pesquisa informações que se ligam. Quando eu adicionei o fornecedor, vocês vão reparar que ao invés de 5 registros, eu agora tenho 3. Vai perguntar, ai professor, mas por que? Se quando estava aqui era 5, aí você adicionou o fornecedor, virou 2 registros, virou 3 registros, né? Porque agora ele vai tentar estabelecer relação entre as 3 tabelas. Então ele vai trazer tudo que tem no fornecedor em conjunto com cidade e em conjunto com estado. Então, se o fornecedor tiver relação somente com 2 cidades, a única coisa que ele vai trazer, aliás, com 3 cidades, ó, vai ser isso. Porque agora eu levo em consideração o terceiro join também. Então, eu não necessariamente vou ter 5 fornecedores com 5 cidades diferentes. No caso aqui eu tenho 3 fornecedores com 3 cidades, então ele só vai se ligar a 3 cidades e consequentemente vai trazer somente 3 estados ligados a essas 3 cidades. Vocês conseguiram compreender que existe essa restrição onde eu só tenho aqui no caso o retorno dos dados que se ligam por chave? E quanto mais joins eu inserir aqui, mais restrito fica essa pesquisa. Tá de boa, galera? Conseguiram compreender isso? Só uma pergunta. Como eu faço para fazer uma integração de BD? Mas como assim integração de BD? Ou seja, se você só traz para a gente o conteúdo que tem relação cadastrada a cada tabela uma da outra. Isso, na verdade aqui os joins eles vão mantendo relação, ele só traz o que tem informação ligada de uma tabela com a outra. Então, por exemplo, se eu viesse aqui, ó, no Paint, deixa eu abrir aqui o Paint, deixa eu dar um exemplo aqui um pouquinho melhor aqui. Deixa eu deixar um Meet aqui que aí eu vou vendo aqui. Ó, por exemplo, no nosso exemplo, eu tenho cidade. Aqui eu tenho... Então aqui vamos por cidade. E aqui, por exemplo, eu vou ter
estado, certo? Estado ligado, tá aqui. Aí eu tenho essas duas tabelas interligadas. Então beleza, tá aqui bonitinho, interligadas as tabelas. Bom, tendo essas duas tabelas interligadas, eu falei para vocês que o inner join, aqui eu posso ter, por exemplo, 20 cadastros de estados diferentes desse lado. E aqui, duas cidades. Uma no estado de São Paulo, outra no estado do Rio, por exemplo. Esses 20 estados eles podem estar nessa tabela, mas não necessariamente eles estão ligados a uma cidade. Eu posso ter o cadastro deles em banco e não estar ligando a nenhuma cidade deles cadastrada no banco. É uma relação 1 para N. Então veja só, o inner join ele vai trazer somente o que tem relação entre essas duas tabelas. Exatamente, é isso aí. Quanto ao Thiago, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. Integração de BD. Só uma pergunta, como faço para fazer uma integração de BD? Duas SQL. Eu realmente não consegui compreender. Integração de BD. No caso aqui, o inner join ele integra uma pesquisa de duas tabelas. Eu não sei se é isso que você está querendo dizer. Agora, integração entre banco de dados, não sei se vai... em que sentido você está querendo me perguntar, Thiago? Se puder explicar por áudio e tal, não sei. Ou escrever mais aqui, iria ajudar. Bom, então, o inner join ficou claro que ele faz isso, né? E aí o que acontece? Só aprofundando aqui um pouco mais. Quando eu juntei aqui a tabela fornecedor, só para exemplificar um pouco melhor, então vem aqui, ó, fornecedor, vou deixar abreviado. O que acontece? Eu estou trazendo tudo de fornecedor junto com cidade e estado. Ele vai mantendo essas relações. Por mais que primeiro eu tivesse feito cidade e estado, tivesse trazido, por exemplo, 10 registros, na hora que eu insiro o fornecedor, ele agora tem que levar em consideração as 3 tabelas. Então é tudo que tem nessa, junto com essa, e aí o que sobrou ele traz junto dessa. Entendeu essa relação? Conforme eu for pondo mais tabelas, menor pode ser que minha busca seja, menor retorno eu posso ter, menos dados. Porque eu vou restringindo esse processo aqui de ligação. Por exemplo, eu posso retornar daqui, ter 20 estados cadastrados no nosso exemplo, né? Aí eu vou lá e eu cadastro uma cidade do Rio e uma cidade do estado de São Paulo. Na hora que eu fizesse o inner join, eu ia trazer somente as duas cidades, uma do Rio e uma do estado de São Paulo, independente da quantidade de estado que eu tenho. Só que eu só tenho um fornecedor cadastrado nessa cidade do estado de São Paulo. Então o que ia acontecer? O único registro que ia vir era um só, o do fornecedor, que tem relação com uma cidade, que é do estado de São Paulo, que tem relação com o estado. Fornecedores que não têm relação com nenhuma cidade não entram. Entenderam essa questão? Então eu tenho que respeitar essa ideia de integração, né? O fornecedor tem que ter relação com a cidade e por sua vez a cidade tem que ter relação com os estados. E aí, se eu tenho 10 aqui, 5 aqui que se relacionam, mais 2 fornecedores aqui, o resultado final vai ser somente 2 registros, porque eu só tenho 2 fornecedores que se relacionam com esse cara, e aí ele busca essa relação também aqui. Então você vai restringindo a pesquisa. Se o fornecedor não tivesse registro na cidade, ele não apareceria, porque o inner join ele só traz elementos que se relacionam por chave, certo? Então o fornecedor ele acaba fazendo dessa forma. Vocês compreenderam certinho essa ideia dessa ligação? Que o inner join eu preciso de ter ligações entre as tabelas para ele funcionar. E tendo isso em mente, fica fácil de entender os outros. Então, voltando aqui para o nosso PostGrid, e agora eu vou botar sem o... Como eu vou para a tela aqui do post, eu fico sem
sem ver o chat. Então daqui a pouco eu olho aí de novo, se tiver alguma dúvida eu tiro. Então eu vou fazer aqui algumas anotações, ó. Aqui, ó, só pra gente se lembrar, né? Deixa eu colocar aqui um comentário. Ó, o inner join, então, inner join vai trazer informações que têm relação por chave primária e estrangeira entre as tabelas, certo? Bom, tendo isso em mente, vamos partir e entender os próximos joins. Vamos ver aqui. É o seguinte. Imagina, então aqui, ó, eu vou fazer o exemplo somente com duas, tá? Então eu vou tirar essa linha aqui de baixo, ó, vou comentar ela. Somente para ficar um exemplo com dois joins. Para ficar mais fácil de entender. Então eu vou usar esse cara aqui, ó. Se eu executar, eu já tinha dito antes, né? Que ele vai trazer os dados que se cruzam das duas tabelas, porque o inner join vai trazer tudo que tem relação. Então, ó, código 2 com código 2 e assim por diante, código 5 com código 5. Vou aplicar o outro join e a gente vai analisar o que acontece. Então, se eu usar essa mesma estrutura, ó, vou até copiar e colar, e só mudar, ao invés de colocar inner join, vou colocar left join, que é o próximo join que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho 5 registros que retornou aqui. Se eu vier aqui executar, continuei tendo 5 registros. Tá, deixa eu usar então o right join para ver se vai mudar. Talvez nesse exemplo não vai mostrar o que eu quero. Right. Como é que era que escrevia mesmo? Right join. Opa, aguenta aí. Right join. Não lembro se era assim. Deixa eu ver aqui. Calma aí, galera. Sou péssimo de inglês. É direita em inglês. Right é o inverso, né? Join. Deixa eu ver se vai funcionar do jeito que eu... Ah, aqui, ó. Fez. Ó, percebam o seguinte. Deixa eu vir aqui, permitir os caras aqui, beleza. Percebam o seguinte aqui, ó. Veio informações que não tem aqui, ó, na tabela cidade, quando eu usei o right join. Olha só que interessante, né? No inner join, ó, vem somente o que se liga. No right join, se eu executar, ó, vem informações que não tem ligação também. Informações essa da tabela estado UF. O que quer dizer o right join, né? À direita. Então, olha só, vai trazer todas as informações da tabela que está à direita desse comando, mais as informações que se ligam da tabela à esquerda. E o left join é o contrário. Todas as informações da tabela que está à esquerda, mais as que se ligam da direita. Então, ó, deixa eu formalizar aqui o conceito para vocês compreenderem certinho. Olha só. Vem aqui, ó. Right join. Join retorna todas as informações da tabela da direita mais as informações
que se ligam por chave da tabela da esquerda. Deixa eu picar essa explicação aqui para baixo, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então, deixa eu só aceitar aqui que tem alguém querendo entrar na aula. Então, vejam só. Que interessante, né? O inner join, então, traz tudo que se liga por chave. O right join traz todas as informações da tabela que eu descrevi à direita do comando, mais o que se liga com a tabela da esquerda. Se fosse o left join, faria o inverso, traria todos os comandos da tabela da esquerda, mais o que se liga com a direita. Vamos fazer um exemplo de left join para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, cidade. Por que cidade, na hora que eu usei o left join, não trouxe tudo? Porque a única coisa que se liga mesmo, as cidades que tinham cadastrado, era essa. Não tinha outra. Então, não tinha como, né, trazer nada. Deixa eu pensar aqui em um exemplo diferente. Quer ver? Cidade e fornecedor eu acho que vai dar certo. Ó. Select asterisco from cidade left join fornecedor. Eu vou seguir esse padrão aqui, ó, de escrita de comando, tá? Onde? Então, cidade. Vou copiar o que está aqui em cima, que é mais rápido, né? A gente economiza tempo. Então aqui, ó, o left join vai trazer tudo que está cadastrado à direita, mais o que tem relação da tabela da esquerda. Então, se eu tiver 10 cidades cadastradas lá e só 2 fornecedores relacionados com cidade, vai trazer as 10 cidades e do lado de cá o que se relaciona, os fornecedores que se relaciona com alguma cidade. Vamos executar para ver. Ó, olha só. Trouxe Ilha Solteira e Salvador, ó. Percebe que na linha do fornecedor, ó, não tem nada, ó. Por quê? Esses dois caras não possuem registros nenhum ligado a algum fornecedor. Porém, o fornecedor, eu tenho 3 que está relacionado com essas 3 cidades. Como eu disse, o left join traz tudo da tabela da esquerda, mais o que se relaciona com a direita. Deixa eu pôr aqui a explicação para vocês compreenderem. Então, aqui o left join é o inverso do right join. Left join retorna todas as informações da tabela da esquerda, mais as informações que se ligam com a chave da tabela da direita. Que é uma coisa que eu quero deixar bem claro, que quando eu falo tabela da esquerda e da direita, é da escrita do comando, tá? Então, se eu invertesse aqui, ó, fornecedor e cidade, já ia mudar totalmente isso daqui, ó. Quer ver? Vamos fazer aqui o exemplo. Vou dar um Ctrl X aqui, um Ctrl V e vou pôr cidade aqui, ó. Olha só como tá aqui, na hora que eu executar, ó, vai mudar. Ó, só 3. Ué, mas por quê? Porque agora eu mudei a ordem lógica. Vai trazer tudo da tabela da esquerda, mas o que se liga com a da direita. Então, tudo da tabela da esquerda são os 3 fornecedores que já tem cadastrado mesmo. E o que se liga da direita é as 3 cidades que tem relação com eles. Então, tem que ficar bastante esperto com isso. Essa ordem aqui influencia. Aí, retornando, ó, tá aqui. Vamos lá, galera. Dúvidas? Deixa eu voltar para cá. Dúvidas? Ficou claro? Precisa que explica de novo? Quer que faz mais exemplo? Como é que tá aí as coisas? Tá tranquilo, galera? Ninguém fala nada, eu vou continuando aqui. Mais claro que a luz do sol, professor. Não, então tranquilo.
É só, não tem erro. Se você compreender o inner join, é só tomar cuidado com essa ordem aqui, ó, que você escreve com o comando que você está usando. A partir daí, você resolve a charada. E quando você vai usar um e outro, então? Vamos lá, tem algumas situações de enunciado que você vai perceber que vai ser melhor usar um ou outro, tá? Esse daqui vai depender de como você escreve um ou outro, né? Um comando ou outro, depende de como você escreve o seu select. Mas quando usar inner join ou quando usar right ou left join, né? O inner join, sempre que eu tiver situações assim, por exemplo, igual a gente fez na outra aula, informe todas as compras que o cliente X fez. Veja só, eu tenho uma informação direcionada, né? Ó, tem um cliente, eu quero saber as compras que ele fez. Eu tenho inner join, então, entre a tabela cliente e compras. E acabou, eu tenho aquele cliente específico, cliente João, por exemplo. Aí eu vou usar inner join, porque eu sei exatamente o que eu quero. Agora, se eu tivesse uma questão assim, ó, eu quero saber todos os clientes que eu tenho cadastrado e quais vendas foram feitas para esses clientes. Olha só a situação. Eu quero todos os clientes, independente se houve venda ou não, mas eu quero que também sejam listadas as vendas que foram feitas. Então aí eu uso o right join ou left join, porque eu consigo listar todos os clientes que eu tenho e eu consigo ainda responder a outra cláusula, né, da pergunta, que é quais vendas foram feitas para esses caras. E tem um último que eu quero mostrar para vocês, que é o full join, tá? E o que o full join traz? Tudo de tudo. Tudo que tem numa tabela, tudo que tem na outra. Vamos dar uma olhadinha nele? Teve uma época que o full join não estava funcionando no PostGrid, depois voltou a funcionar. Vamos testar aqui. Então já vou deixar um negócio aqui de ligação e vamos lá. Eu vou fazer então aqui um teste com full join. Select asterisco from. Eu vou ligar. Eu vou copiar daqui de cima que é mais rápido, ó. Esses dois caras aqui, ó, cidade e estado, só pra gente fazer uma alteração aqui, ó, full join. Full join tem que trazer tudo de todas as tabelas, independente se elas se relacionam ou não. Então, na hora que eu executo, ó, trouxe Minas, basicamente fez um left join aqui, né, um right join aqui. Mas se eu tivesse outra tabela, se eu tivesse aqui, ó, estados cadastrados, cidades cadastradas sem relação com esse lado aqui, ele iria trazer também, porque o full join traz tudo das duas, tá? Então, deixa eu colocar aqui a anotação, retorna todos os dados das duas tabelas em questão. Tá? Então ele faz isso. Agora deixa eu mostrar ainda um outro. Deixa eu ver se ele vai estar funcionando aqui no post ainda. Eu lembro que já estavam falando que iam tirar. Que é o alter join. Então select asterisco from. Vou usar o mesmo comando aqui, ó, só pra gente ver. Full on. Acho que era assim. Full order join. Não. Se era só o alter join, acho que não tinha full. Ou não funciona aqui. Esse daqui, em alguns bancos de dados, quando eu coloco só alter join, só isso daqui, ele traz tudo que não se relaciona em nenhuma das duas tabelas. Então, no caso aqui,
Se eu coloco full outer join, ele está retornando a mesma coisa daqui de cima. Ó, só que em uma ordem diferente, né? Olha lá, ó, tá trazendo a mesma coisa, ele está fazendo full join. Em alguns bancos de dados, esse comando aqui vai funcionar. Aí ele traria somente Minas Gerais e Mato Grosso. Porque tudo que não tem relação ele iria trazer. Certo? Então aqui, eu lembro que um tempo no banco de dados aqui no post, ele estava funcionando assim. Eu rodava e funcionava normalmente, fazia. Aí depois de um tempo tinha que adicionar o full. Aí ele fazia também. Agora parece que de um tempo para cá, de quando eu dei aula lá na FATEC, não vem mais funcionando esse comando. Ou mudaram a sintaxe dele e eu não vi. Mas ele seria o certo retornar. O outer join retorna tudo que não tem relação entre as tabelas. Alguém tem dúvida, galera? Tranquilo? Então esse cara aqui eu não vou comentar. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho na documentação do Postgre para ver se não modificaram alguma coisa. Outer join Postgres. Full outer join eles mandam usar. Ó. Mas é o que eu acabei de usar. E não funciona o esquemático. Realmente caiu em desuso mesmo. Ele faz a mesma coisa que o full join. É uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para ficar mais fácil. Esquemático de joins. Rapidinho vocês vão... Fica mais fácil de entender o que eu quero passar. Ó, essa imagem aqui ela é perfeita para isso. Deixa eu abrir ela aqui em tela grande. Não é link, abrir imagem numa nova tela. Uma nova guia. Ó, se vocês pegarem essa imagem aqui e parar para pensar, ó, ela fala exatamente o que cada um dos joins faz. Começando pelo inner join, ó, eu tenho a tabela A e B. A tabela A e B ele vai trazer o que está em vermelho, ou seja, o que tem ligação entre a tabela A e a tabela B. É isso que ele faz. Então foi o que eu mostrei para vocês. Se eu for para o left join, ele vai trazer tudo que está em vermelho, ó, tudo da tabela A, que é a que está à minha esquerda, mais o que tem relação com a tabela B. Se eu for para o left join, é a mesma coisa. Ó. Ele vai trazer tudo que está na tabela B, mais o que tem relação na tabela A. Se eu usar o full outer join, ele vai trazer... Aqui tem dois full outer join. Não sei porquê, não mudou muito. Aqui muda um comandinho aqui, né? Do is-null. Depois tem que testar, pode ser que isso daqui funcione. O full join traz tudo de tudo. E aqui se eu for usar right join, tudo que está à direita da tabela, tá? Então é esse daqui que é o esquemático. Essa figura aqui tá meio... Não é normalmente a que eu uso, mas por ela dá para você entender certinho o que eu quero mostrar. Ó. Aqui ó, ele está usando onde a chave não for nula, e aqui está mostrando onde a chave não for nula. For nula e for nula. E aqui quando uma chave for igual a outra, quando uma chave for igual a outra. Então esse está adicionando esse where aqui. Normalmente no Postgre a gente não usa esse where aqui, tá? A gente vai usar ele assim mesmo. Mas cabe um teste para ver se isso daqui funciona no Postgre. Eu realmente nunca vi usar esse where aqui. Então a gente poderia testar. Que é na verdade a gente vir aqui e adicionar, né? Vamos colocar aqui o where. Vamos testar já. A chave, no caso, codicidade. Underline cidade. Is null. Acho que era assim.
is null. Não, nunca vi. Vamos fazer o teste. Pode ser que se aplique, por exemplo, a outro banco de dados. Então, funciona. Aí trouxe tudo que onde a cidade for nulo. É só um where, né? Uma cláusula, não é. Na verdade, não faz realmente o que eu queria, trazer tudo que não tem relação, porque trouxe coisas desse lado aqui, ó. Não devia trazer nada. Então, na verdade, está só mostrando uma forma de filtro aqui. Não resolve a parada. Valeu o teste, mas não resolve a parada. Galera, eu preciso saber se vocês compreenderam aqui o que eu quis dizer. Então, aqui, traz todos os dados. Seria, né? Trazer todos os dados que não se relacionam, mas... como não funciona, eu vou até tirar para não confundir. Certo? Vamos lá, galera. Respondam aí para mim. Dúvidas? Manda no Classroom a imagem? Vou mandar. Eu vou mandar, inclusive... Vou pesquisar a imagem que eu normalmente uso. Pera aí. É que eu não tenho aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui é perfeita, ó. O inner join, ó. Deixa eu abrir em uma nova... guia. Essa daqui é perfeita, ó. Inner join, ó, junção das duas tabelas. Full join, tudo das duas tabelas. Left join, tudo da tabela da esquerda. Right join, tudo da tabela da direita. E aqui se liga. Vou copiar essa imagem aqui então e mandar para vocês. Cara, vocês querem que manda pelo Classroom? Melhor? Vou mandar lá então. Esquemático joins. Aí vamos organizar já agora. Atividade criar material. Esquemático de joins. Vou pôr desse jeito aqui. A gente adiciona ela aqui, ó. Rapidão, galera. Aí, ó, joins. Vou colocar com esse tópico postar. Vê aí se vocês conseguem baixar aí. Essa imagem aqui é perfeita para perfeita para simbolizar o que é cada coisa. Pessoal, preciso saber se vocês têm dúvida, porque eu vou elaborar exercícios para a gente resolver utilizando esses caras aqui, tá? Eu pretendo criar um banco de umas 4, 5 tabelas, um pouco menor do que esse que a gente usa na aula. Colocar umas 10 informações por tabela e criar alguns exercícios para mandar em forma de lista para vocês resolver. Então eu preciso que não fique dúvida nessa questão aqui do que é um ou outro, tá? Do que for um ou outro. Essas explicações aqui, ó, tem que estar certinho. Se bem que, como vai ficar gravado e eu vou postar lá no YouTube, né? Quem tiver dúvida também é só ir lá e dar uma olhada ou me perguntar, né? Pode me mandar mensagem perguntando também. Às vezes eu não consigo responder de bate-pronto, né? Porque tô de alguma forma ocupado, mas assim que der eu respondo. Certo? Que mais eu tinha para passar? Eu preciso saber se vocês entenderam como usa, de que forma usa, quando aplicar um ou outro e como funciona eles. É basicamente o que eu precisava passar. Vocês querem que passe algum exercício para fixar ou não é necessário? Tá tranquilo? Pra mim tá de boa, só criar a lista e mandar bala.
Se tiver todo mundo assim, era o que eu tinha para passar nessa aula, essa diferença entre eles. Tem por que eu ficar enrolando vocês. Aí eu posto lá e já era. Provavelmente até amanhã eu lanço essa lista lá para vocês. E aí ela vai valer ponto, tá? E a gente tira um dia para fazer a correção dela. Ou eu faço a correção e envio pronto para vocês dar uma olhadinha. Mas eu preciso que vocês entendam isso daqui. Esse tipo de pesquisa aqui, igual eu estou mostrando para vocês, vocês vão usar em muita coisa que vocês vão fazer, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar. Vocês se lembram que na outra aula a gente fez essa junção, né, com mais de uma tabela, igual eu estava mostrando aqui para vocês. E aí eu comentei que é possível juntar 3, 4, 5 tabelas e a gente fez inclusive exercícios assim. Quando se trata desses outros tipos de join, eles normalmente são feitos entre duas tabelas só, tá? Não se usa eles para mais de uma tabela. Aí você vai usar somente inner join mesmo, certo? Eles acabam dando pau e também não se usa misturar eles, tá? Então normalmente quando você for usar algum join assim, você vai usar somente entre duas tabelas mesmo. Ele não vai ter uma ligação entre 3, 4 tabelas, tá? Costuma dar muito erro se for juntar eles. Na verdade não funciona, né? Porque imagina, isso daqui traz tudo que se junta e do nada aqui no meio você joga um right join. Ué, mas eu quero tudo da tabela da direita, mais o que se junta com a da esquerda, com tudo da outra e vira um rolo. Costuma dar erro no PostGrid. Tá? Tem situações que dá certo, tem situação que não. Então, por via das dúvidas, o que normalmente se usa mesmo é inner join para juntar mais de uma tabela, right join, left join e full join para resolver essas questões igual eu falei para vocês, tá? Eu quero todos os clientes que já realizaram alguma compra e quais compras foram feitas. Opa, então eu vou usar um left join ou right join entre as duas tabelas. Eu quero todos os clientes cadastrados e todas as compras já realizadas. Opa, então aí eu vou usar full join, porque eu vou trazer tudo das duas tabelas. E assim por diante. Tá? Então é só saber aplicar. Eu quero todas as cidades, eu quero que liste o fornecedor, a cidade e o estado onde ele está. Opa, então peraí, então eu vou usar inner join, porque é tudo que tem relação. Certo? Então é assim que vai funcionar os exercícios. Certo? Galera, é isso. Se tiver dúvida, pode tirar a dúvida aqui comigo. Se não tiver, tá tranquilo, é só aguardar eu fazer a chamada. E aí eu encerro a aula. Deixa eu pegar aqui. Quanto à chamada no sistema, galera, só vou dar aqui um recado. Eu ainda não estou fazendo por lá, porque eu quero tirar uma dúvida junto com o Guilherme. A gente vai ter reunião, aí eu converso com ele na reunião. Fica melhor. Mas eu estou muito propenso a fazer primeiro a chamada igual a gente já está fazendo e lançar atrasado no sistema, justamente por causa de questões de conexão, que alguém está na aula e acaba perdendo a conexão ou não consegue responder, e uma vez que lança no sistema falta, depois eu não posso tirar e eu tenho que ficar pedindo para o coordenador tirar, e aí já imaginou o caos que isso vira, né? Então provavelmente eu vou fazer dessa forma que eu estou falando para vocês. Vou fazer primeiro a chamada aqui, depois lá. Deixa eu parar aqui a gravação.